Oi, pessoal. Bem, conforme a gente é, já conversou na aula de agora à noite, eu combinei de postar para vocês na sequência a resolução dos exercícios complementares que eu havia proposto aí sobre juros compostos. Então, a gente parte agora para a resolução, ok? Então, acompanhem comigo. Vamos lá. O primeiro exercício, ele trata da seguinte situação. Uma determinada pessoa emprestou 150.699,68 para receber 24 meses depois. Ou seja, ele vai receber esse capital de volta depois de 24 meses. A taxa capitalizável mensalmente, está aqui a dica, que é juros compostos, né? Lembra do que eu já expliquei para vocês? É de 3,5% ao mês. Essa é a taxa. Então, estão vendo, as unidades todas estão batendo. O prazo está em meses, a taxa está em meses, é capitalizável mensalmente, então problemas de unidade nós não temos, né? E aí o que eu peço é o valor do capital emprestado, ok? Vocês viram que eu já havia colocado no gabarito que a resposta tem que ser 66 mil. Vamos ver como é que se resolve isso? Primeiro, relembrando, né? Juros compostos, essa é a nossa equação básica, sempre lembrando que o C, que é o capital, também é considerado como valor presente, o M, que é o montante, também pode ser chamado de valor futuro, o nosso PV, o nosso FV. I é a taxa, IN é o prazo. Ok, vamos lá. Então, o que eu fiz? Substituí o montante, o valor futuro, porque nitidamente isso aqui é o que ela vai receber depois de 24 meses, então isso é o valor futuro, é o montante, está aqui. O capital é o que o exercício está pedindo, que é o valor presente, né? A taxa 3,5% ao mês, eu joguei aqui no lugar do I, vocês sabem que sempre tem que dividir por 100 para jogar na equação, né? Por isso do 0,035, e o prazo 24 meses. Tudo está ao mês, então as unidades todas conferem, beleza? Bom, como é que se aplica isso? Aqui, como nós já fizemos nos exercícios anteriores, você soma e o resultado eleva ao expoente 24. Quando você aplica isso na calculadora, você vai obter esse resultado. Veja que eu estou usando mais caso depois da vírgula para dar mais precisão ao resultado, ok? Bom, passo seguinte. Esse valor aqui que está multiplicando vai passar dividindo, ok? Então você vai ter o montante dividido pelo valor desse produto. E o resultado disso, então, dá 66 mil reais. Então veja, a ideia é o seguinte. Na realidade, ele emprestou 66 mil, esse era o capital, e depois de 24 meses a uma taxa mensal de 3,5%, ele vai resgatar 150 mil. Quer dizer, um capital de 66 mil aplicado a essa taxa mensal vai render no final de 2 anos em torno de quase 90 mil, né? Salta de 66 para 150. Tranquilo? Vamos ver como é que seria na HP? Tá aqui, ó. A velha história da HP, né? F fim para você zerar a memória, F2 para definir o número de casas. Aqui a gente poderia até colocar, por exemplo, se quisesse F4 para ter uma maior precisão em termos de casas depois da vírgula, mas tudo bem. Dá para a gente fazer o F2 porque eu quero o capital. E o capital é monetário e 2 casas depois da vírgula. Joguei as informações do valor futuro. Veja que o valor futuro eu joguei o CHS. Vocês lembram que esse CHS a gente jogava normalmente para o valor presente? Então veja, quando eu tenho a relação contrária, que eu tenho o valor futuro e quero o valor presente, então é o FV que você negativa, para você ficar dentro da unidade correta, entenderam? Muito bem. Isto posto, alimento com a informação do prazo, que é 24 meses, com a informação da taxa, que é 3,5, e aplico o PV. Ou seja, vou pedir para a calculadora me trazer o valor presente, que é o capital, que vai ter que bater no 66. Façam lá, vocês vão ver que vai fechar. Ok? Tranquilo? Próximo exercício. Nesse exercício, a proposta é o seguinte. Eu tenho um capital de 5 mil, então veja o capital eu tenho. Ele vai ser aplicado durante 10 meses. Esse 10 meses quem é, gente? O prazo, né? E vai resultar num montante de 10.794. Então, eu tenho capital, tenho prazo, tenho montante. E eu quero a taxa de juros mensal. A taxa, vocês sabem que é o I, né? Aqui, ó, fala em juros compostos, então deixa claro que você está trabalhando com juros compostos, beleza?
Quantas unidades não tem problema, porque olha aqui, ó, eu peço a taxa mensal e o prazo está em meses, ok? Vamos ver então como é que a gente iria calcular isso? A nossa famosinha fórmula aí de juros compostos, né? Substituir o montante, 10.794 com 63. Substituir o capital, 5.000. A taxa agora é quem você quer, então cuidado. O cara que você quer calcular é o I. E o prazo, o N, é 10 meses. Tudo em meses, tudo certo. Como é que você resolve isso, gente? Claro que primeiro você vai passar os 5.000 para o outro lado. Ele vai passar dividindo, certo? Então vai ficar desse jeito. Faço esta divisão. Vai dar 2,1589. Então a expressão vai ficar assim. Veja que eu só inverti a posição dos elementos para ficar mais organizado. Beleza? O resultado dessa divisão é isso aqui. Estou usando de novo 6 casas depois da vírgula para dar maior precisão, ok? Aqui agora cuidado. Ó. Como você quer a taxa, você precisa tirar esse expoente 10 daqui. Como é que você faz para isso? Aplica a raiz décima sobre esse termo, porque aí a raiz décima você vai simplificar com 10. Lá na história dos expoentes vai ficar 10 dividido por 10, que dá 1. Só que se eu aplico a raiz décima aqui, eu sou obrigado a aplicar a mesma raiz décima do lado de cá, porque senão eu desequilibro a equação, lembram? Então, na realidade, eu vou ter 1 mais i igual a raiz décima de 2,158926. Você aplica lá na tua calculadora esse cálculo dessa raiz, e aí você vai ter esse valor, 1,08 mil, ok? Agora, o exercício não terminou, porque o que você quer é a taxa, então você vai ter que isolar esse. Para isolar, esse 1, como vocês costumam dizer, vai passar para o outro lado diminuindo, não vai? Então o resultado vai dar 0,08. Aí nunca esqueça, né, gente? A taxa, quando você calcula ela aparece em números simples. Então no final você tem que multiplicar por 100, porque a resposta tem que ser em percentual. Isso aqui multiplicado 8%. Como tudo estava ao mês, é claro que a taxa então será de 8% ao mês. Tranquilo, né? Vou tomar cuidado com essa operação matemática que aconteceu aqui, tá? Você tem que estar ligado, né, gente? Bom, e na HP como é que a gente faria isso? Tá aqui, ó. 0 a memória, F-fim. Veja que agora eu estou optando em jogar 4 casas para dar maior precisão ao resultado, já que eu estou calculando a taxa e não mais valor monetário como capital ou montante. Tá? Quando a gente trabalha com capital e montante, 2 casas após a vírgula seria o suficiente, que é o F2. Quando se calcula taxa, quando se calcula prazo, é bom colocar pelo menos 4 casas para dar mais precisão, ok? Aí eu começo a alimentar a calculadora com as informações. Então está aqui, ó. Eu tenho o valor do montante, valor futuro, dou a informação para a calculadora. Eu tenho o valor do capital, valor presente, dou a informação para a calculadora. Sempre a história do PV de você negativar, né? Informo o prazo, 10 meses, né? Está aqui. E peço a taxa. Se você fizer essa operação, você vai ver que vai bater no 8%. Tranquilo? Beleza até aí? Vamos para o próximo? Olha só, exercício 3. Um capital de 32 mil produziu um montante de 82.848 em um ano. Então, você tem o montante, você tem o capital, você tem o prazo, beleza? Cuidado, a capitalização é mensal. Estão vendo? Aqui está a dica de que isso aqui é juro composto. Capitalização mensal. Perceberam? Lembram da dica, né? E eu peço novamente a taxa de juros. Eu peço novamente o I. Então, você tem capital, você tem montante, você tem prazo e você quer a taxa de juros. Vamos lá, então? Nossa famosa equaçãozinha aí de juros compostos, né? Substituo as variáveis. Está aí o montante, está aí o capital, a taxa eu quero e o prazo. Gente, vamos lá. Vocês já viram isso? Por que 12? De onde eu tirei isso? Não é o prazo? O prazo não é de um ano? Por que eu não coloquei 1 aqui? Está claro, né? Porque a capitalização é mensal. Então você não pode jogar o prazo em ano, você tem que jogar em mês. E um ano equivale a 12 meses. Tranquilo, né? Bom, como a exemplo do exercício anterior, vocês sabem que a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é tirar esse 32 mil e jogar para cá dividindo. Porque você quer o I, você quer isolar. Né? Olha só. Aplico. O 32 mil passa dividindo. Eu só
A exemplo do exercício anterior, eu vou inverter a posição dos elementos para ficar mais organizada a minha equação. Providencio essa divisão. Essa divisão vai dar 2,589. Aí eu vou fazer aquela mesma operação do exercício anterior. Eu não posso ficar com esse expoente aqui, porque eu quero o i. Então, vou aplicar a raiz 12ª desse termo, porque aí a raiz de 12 corta com o 12. Ficaria aquela história do expoente 12 sobre 12 que dá 1, né? Se o expoente vira 1, o expoente 1 é a mesma coisa que tirar o expoente, né? Vocês sabem que o expoente 1 na matemática é considerado neutro, você não precisa colocá-lo. Só que se eu apliquei a raiz 12 aqui, essa mesma raiz tem que ser aplicada aqui. Então, eu dividi aqui e depois apliquei a raiz. Você vai lá na calculadora, aplica a raiz da potência 12 sobre esse número e você vai obter isso aqui, 1,082499. Estou usando de novo 6 casas depois da vírgula. De onde apareceu esse menos 1? Daqui, né? Você quer o i, esse 1 vai ter que passar para o outro lado, diminuindo, não é isso? É o que vocês costumam dizer, não é? Na verdade, você diminui 1 aqui, se você diminuir 1 aqui, tem que diminuir 1 daqui, né? Para eliminar esse 1. Muito bem. O fato é que a taxa, então, vai ficar 0,082499. Como sempre, se você está calculando a taxa, o resultado tem que aparecer em porcentagem, então multiplique por 100 e a tua taxa vai dar isso aí, 8,2499% ao mês. Veja que a resposta que eu dei aqui em cima, eu dei com 2 casas, então na verdade seria suficiente só aqui. Aqui eu estou procurando apenas maior precisão no resultado. Dependendo de como é que você fosse organizar a sua calculadora, se fosse para 2 casas, ele iria arredondar para 8,25, ok? E na HP, como é que a gente faria isso? Similar ao exercício anterior, né? Defino a limpeza da memória, fim. Defino 4 casas, já que eu estou calculando taxa, é bom ter mais casas depois da vírgula, então F4. Passo os valores, valor futuro, que é o montante, o valor presente, que é o capital, sempre negativo o PV, né? Dou o prazo, que era 12 meses, equivalente a 1 ano, já vimos por quê, e peço a taxa. Se você aplicar isso aí, você vai ver na tua HP que vai dar o tal do 8,2499. Tranquilo? Beleza? Vamos para o último exercício da lista? Vamos. Esse aqui, 4. Um capital foi aplicado a 5% ao trimestre. Gente, o que é esse 5% ao trimestre? Não tem dúvida que é a taxa, né? Taxa de juros. Deseja-se que esse capital seja aumentado em 27,63%. Isso aqui tem que tomar cuidado, tá? Tem uma pegadinha aqui, tá? Tem que tomar bastante cuidado. Por quanto tempo esse capital deverá ficar aplicado para atingir essa meta? Então, veja, eu quero o tempo. O tempo é o prazo, é o N. Você quer o N. Muito bem, como é que eu vou resolver isso aqui? Vamos lá. É juro composto? É juro composto, não é isso? A gente está trabalhando com o mercado financeiro, não há uma dica muito clara aqui em cima em relação a isso, né? Mas como a gente está trabalhando dentro de juros compostos, subentende-se. De repente até eu poderia ter colocado uma observação que é capitalização trimestral e tal, né? Mas em todo caso, vocês sabem que a gente está trabalhando com juros compostos, ok? Muito bem, está a equaçãozinha ali. Olha o que eu fiz, gente. Você tem o valor do capital? Não, né? Então vou chamar de C. A única coisa que eu sei é que o capital precisa ser aumentado em 27%. Então, se o capital tinha um valor C, no final, que vai ser o montante, vai ter que ser esse valor C acrescido de 27%. Então, gente, é que aparece esse 1,27%. Na realidade, isso aqui seria 127,63%. Ou seja, você pega o capital que era 100% e acrescenta mais 27,63%. Então, o montante vai ficar 127,63% do capital. Por que eu não coloquei 127,63%? Porque na fórmula vocês sabem que eu não posso jogar em porcentagem. Então, eu peguei e dividi por 100. Então, o tal do 100% mais 27,63% do capital, se eu dividir por 100, vai ficar 1,2763% do capital. Então, veja bem, eu não tenho o valor do capital, eu só sei que ele é C. Então, o capital é C e o montante é 127,63% de C.
que dividido por 100 dá 1,2763, entenderam? Você tinha uma jogadinha matemática escondida aqui que você tinha que tomar bastante cuidado. A taxa 5% ao trimestre, então 0,05, e o prazo eu quero. Veja aqui, gente, que pela resposta, a resposta também é trimestral, então não tem problema, eu posso usar a taxa ao trimestre. O ideal, como eu falei, é que eu deveria ter dito aqui em cima no texto que era capitalizável trimestralmente. Subentendam isso então, tá? Muito bem, vamos lá. Corto C com C, ok? Aqui, ó, porque esse C vai passar para o lado de cá dividindo, já que você quer o N, você vai ter que isolar. Tira o C, ele passa dividindo, e você vai poder cortar C com C, ok? Somei o que está dentro do parênteses, então ficou 1,05 elevado a N, eu só inverti a posição deles, né? E aqui ficou 1,2763C dividido por C. Aí esse C você vai simplificar com esse C, entenderam? De forma que a expressão vai ficar desse jeito, ó. Beleza? Aqui tem um outro detalhe, gente, que precisa lembrar lá do segundo semestre, quando vocês fizeram matemática financeira. Quando você quer achar o expoente de uma expressão, porque você quer o prazo, não quer? E o prazo está como expoente. Você tem que usar uma lógica que vem do estudo de logaritmos, mais especificamente o logaritmo neperiano, LN, que é essa propriedade aqui, ó. Você aplica o ln dos dois lados da expressão, então ficaria ln de 1,05 na n igual a ln de 1,2763. Só que tem uma propriedade de logaritmo que diz que quando você tem um expoente de um logaritmo, o expoente pode ir à frente do logaritmo multiplicando. Isso é uma propriedade básica de logaritmos, tá, gente? Então, o n vai sair daqui da posição de expoente e vai lá para frente do teu ln de 1,05. Por isso que apareceu isso aqui, ó. N ln de 1,05. Como eu apliquei o ln dos dois lados, então aqui ficou ln de 1,05 com o n vindo para frente multiplicar. E aqui vai aparecer também o ln aqui na frente. Ln aqui, ok? Quer dizer, eu não descaracterizei a equação porque eu apliquei ln dos dois lados. Bom, aqui você vai agora na calculadora e busca lá o cálculo do ln de 1,05 e busca o cálculo do ln de 1,2763. Vai ficar isso aqui, ó. O ln de 1,05 vai dar esse valor e o ln de 1,2763 vai dar esse valor. Como é o prazo que você quer e ele está multiplicando esse valor aqui, basta pegar esse valor e jogar para o outro lado, como vocês costumam dizer, né? Dividindo. Então, o teu n vai ficar divisão entre as duas expressões. Eu só peço perdão para vocês que aqui eu cometi um equívoco que eu inverti os elementos, né? Na realidade, esse 0,24 tem que vir aqui em cima e o 0,048 embaixo. Invertam isso aqui, por favor, tá? Eu não percebi na hora que eu fiz a digitação disso. O fato é que se vocês dividirem 0,2439 por 0,48, inverto aqui, né? Faço a divisão, o resultado vai dar 5 trimestres, ok? Então, ali, vejam que é um probleminha um pouco mais complexo, mas isso com certeza vocês lá na segunda fase viram esse tipo de situação. Era necessário a gente trabalhar um exemplo disso para relembrar vocês essa operação quando você vai calcular o prazo em juros compostos. Ele sempre exige a aplicação da ideia do ln. E aqui havia essa brincadeirazinha matemática aqui que era importante você perceber. Senão ia ficar difícil, né? Ok? Então estejam bem atentos a essa questão, tá, pessoal? Por fim, se eu fosse aplicar na HP, seria isso aqui, ó. Zero a calculadora, F-fim. De novo, eu vou optar por 4 casas após a vírgula, porque eu estou calculando prazo e não valor monetário, então 4 casas. E vou dando as informações. O valor presente, que aí nesse caso seria 100%. Lembro que o capital, eu chamei ele como sendo um valor 100%. 100% é 100%, que dá 1. Enquanto que o valor futuro era 100% mais 27%. Lembra que dava 127,63, que dividido por 100 dá esse valor. Então, o valor futuro estou dando para a calculadora. Defino a taxa, aqui, ó, 5% ao trimestre, informo isso para a calculadora e peço para ela calcular o prazo. Quando isso for feito, ela vai te dar esta resposta. 5 trimestres. Olhem que está sendo aplicado no sistema trimestral. Beleza, gente?
Espero que tenha ficado claro para vocês. Havendo dúvidas, vocês sabem que eu estou à disposição. Vocês podem conversar comigo aí pelos nossos canais de comunicação para sanar essas possíveis dúvidas, ok? Na próxima semana a gente vai trabalhar um estudo sobre taxas, ok? Até lá, grande abraço.